9 sinais que a falta de intimidade com Deus está roubando sua energia e você nem nota. Você pode dormir 8 horas por noite, pode até fazer pausas, desligar o celular por algumas horas, tirar férias. Mas mesmo assim, acorda cansado. Mesmo depois do descanso, há um peso nos ombros que não desaparece. Uma sensação de exaustão que não se explica com palavras. E no fundo, você já percebeu, não é o seu corpo que está pedindo socorro, é a sua alma. Esse tipo de cansaço não se resolve com sono. Ele vem de dentro, de um lugar onde nenhuma rotina de autocuidado consegue alcançar. É quando o seu espírito está sedento e a sua intimidade com Deus está em silêncio. Você continua vivendo, funcionando, trabalhando, sorrindo, mas por dentro, algo está se apagando. E nem sempre você percebe a origem disso. Esse esgotamento invisível vai drenando sua energia, sua criatividade, sua paz. Vai tornando seus dias mais pesados, suas decisões mais confusas, suas emoções mais instáveis. Você tenta resolver com mais produtividade, mais distração, mais força, e nada muda. Porque a raiz do cansaço não está no ritmo, está na distância. Distância da presença, distância da fonte, distância daquele que te renova por dentro. E é aqui que muitos erram. Confundem espiritualidade com esforço. Pensam que precisam fazer mais, servir mais, orar com mais intensidade. Mas Deus não está pedindo performance, Ele está pedindo presença. O que esgota a alma não é o que você faz, é o quanto você se desconectou daquilo que te alimenta em secreto. Você já parou para perceber quantas vezes sua oração virou pressa? Quantas vezes você abriu a Bíblia, mas não abriu o coração? Quantas vezes falou com Deus, mas sem estar com Ele de verdade? É aí que começa o cansaço mais perigoso, aquele que nasce da fé automatizada, a fé que sobrevive de memórias, a fé que perdeu o calor da intimidade. Quando nos afastamos da presença, perdemos não apenas a força espiritual, perdemos a capacidade de sentir Deus nas pequenas coisas. E quando isso acontece, tudo se torna mais difícil. A esperança parece mais distante. O sentido das lutas desaparece. E a alma começa a gritar de formas silenciosas. Ansiedade, insônia, irritabilidade, apatia, dúvidas. É como se uma névoa emocional envolvesse a mente e nada mais fluísse. Mas Deus não se ausentou. A presença continua disponível. O que acontece é que a intimidade com Ele precisa ser cultivada, não por obrigação, mas por sede, por necessidade vital. Porque só quem se aproxima da fonte pode voltar a respirar profundamente. Só quem se entrega no secreto pode ser restaurado de dentro para fora. Você pode estar cansado hoje, mas não é tarde para voltar. Não é tarde para dizer: Senhor, eu não quero mais sobreviver espiritualmente. Eu quero viver contigo de novo. E é nesse clamor que começa a cura. É nesse cansaço reconhecido que nasce a restauração. O Espírito Santo está aqui. E Ele não quer apenas aliviar sua rotina. Ele quer habitar novamente o lugar mais profundo do seu coração. O lugar onde o cansaço não tem mais poder. Porque a presença de Deus preenche tudo, quando sua alma não tem mais onde morar. Há um tipo de vazio que não nasce da falta de coisas, mas da ausência de pertencimento. Um vazio que não se resolve com mudanças externas, mas com reencontros internos. É quando a alma começa a se sentir deslocada, mesmo rodeada de pessoas, mesmo vivendo uma vida aparentemente estável. Ela vagueia, procura, mas não encontra descanso, porque perdeu o caminho de casa. E casa, para a alma, não é um lugar físico. É a presença de Deus. É o secreto onde o espírito repousa, onde o coração escuta, onde o medo se desfaz. Quando essa intimidade se esfria, a alma fica como estrangeira dentro do próprio corpo. Ela vive, mas não habita. Ela respira, mas não repousa. Ela fala, mas não se ouve. Talvez você já tenha sentido isso. Um tipo de desalojamento interior, como se nada fosse suficiente, como se a sua fé estivesse em modo de sobrevivência. Você continua crendo, mas não sente mais o calor. Continua orando, mas parece que está só.
continua caminhando, mas sem direção clara. A sensação é de estar longe de casa, ainda que o coração continue desejando voltar. A verdade é que a alma não foi feita para viver distante de Deus. Ela foi criada para habitar na presença. E quando essa habitação se rompe, tudo começa a se fragmentar. Os relacionamentos se tornam mais frágeis, as emoções mais instáveis, as decisões mais inseguras. A alma sem lar espiritual vive em constante tensão. E isso consome a energia que um dia foi plena. E o mais perigoso é que esse distanciamento não é sempre intencional. Muitas vezes ele acontece de forma sutil. Uma distração aqui, uma oração adiada ali, um perdão que não foi liberado, um cansaço que não foi confessado, um pecado que foi escondido, e pouco a pouco a alma vai se afastando. Não porque quis, mas porque deixou de perceber. Mas a boa notícia é que Deus nunca tranca a porta. O lar espiritual sempre está acessível, mesmo quando você se sente indigno, mesmo quando acha que falhou demais, mesmo quando a vergonha tenta impedir sua volta. A presença de Deus não é uma casa com alarme, é um lar com luz acesa. Ele espera por você, em silêncio, mas com amor. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Refúgio não é só proteção, é lar, é aconchego. É o lugar onde a alma se despede do medo e volta a respirar com paz. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida. Voltar para o lugar onde tudo começou. Onde a intimidade com Deus te abraça e diz: você ainda é meu. Você pode ter se perdido no caminho, mas a presença continua sendo o seu endereço original. E hoje pode ser o dia de retorno. O dia em que você para de correr, para de fugir, para de fingir e apenas volta. Porque a alma que reencontra o lar espiritual reencontra também a paz que nunca deveria ter perdido. O brilho dos olhos que se apagou sem motivo. Você já se olhou no espelho e percebeu que algo em você mudou? Não um traço físico, mas um brilho. Um fogo nos olhos que antes dizia que havia vida, esperança, fé. E agora está apagado. Sem aviso, sem razão aparente. Como se a luz interior tivesse sido lentamente roubada. Como se você estivesse presente na vida, mas ausente de si mesmo. Esse tipo de apagamento não acontece de um dia para o outro. Ele começa devagar. Primeiro, um desânimo silencioso. Depois, uma oração sem entusiasmo. A seguir, um cansaço que se instala mesmo depois do descanso. E então, sem perceber, você vai perdendo o brilho, vai apagando por dentro, vai deixando de se encantar com aquilo que antes te movia. A fé se torna rotina. A esperança, esforço. A alegria, lembrança. Muitos não percebem isso como um sinal espiritual. Pensam que é apenas uma fase, uma crise emocional, um reflexo da correria. Mas, na verdade, é a consequência da desconexão com a presença de Deus. Quando você se afasta da fonte da luz, é inevitável que seus olhos percam o reflexo do divino, porque os olhos não mentem. Eles revelam o estado da alma. É nesse ponto que muitos se sentem envergonhados. Tentam esconder a apatia com sorrisos forçados, com agendas cheias, com discursos prontos, mas não há maquiagem que devolva o brilho do espírito, porque esse brilho só volta quando a alma volta ao lugar de intimidade. É ali, no secreto com Deus, que os olhos voltam a incendiar. A chama interior não se reacende com esforço. Ela se reacende com rendição, com presença, com lágrimas verdadeiras diante de Deus, com o clamor de quem diz: Senhor, eu me perdi de mim, porque me perdi de Ti. É esse tipo de oração que faz o céu se inclinar. Não uma oração perfeita, mas uma oração quebrantada. Você pode ter perdido o entusiasmo, pode estar vivendo no automático, pode estar fazendo o que sempre fez, mas sem sentir mais nada. Mas Deus não quer que você viva sem brilho. Ele não te criou para a sobrevivência espiritual. Ele te criou para caminhar em luz. E a luz que brilha nos olhos começa no coração que voltou a sentir Deus de perto. Talvez hoje você precise parar por um instante e perguntar: o que me roubou a chama?
E se a resposta for a distância de Deus, então você já sabe o caminho de volta, porque onde há arrependimento, há restauração. Onde há sede, há promessa de água viva. Onde há ausência, Deus pode reconstruir presença. Você não está perdido. Você está sendo chamado. E os olhos que se apagaram podem voltar a brilhar, quando voltarem a refletir o olhar daquele que nunca desviou os olhos de você. A oração que virou apenas silêncio e obrigação. Existem momentos em que a oração deixa de ser encontro e se torna hábito. Você fecha os olhos, fala as palavras certas, talvez até se emocione. Mas no fundo, sente que está falando com o vazio. Não há resposta, não há toque, não há presença. Apenas silêncio. Um silêncio que ecoa mais como ausência do que como paz. E isso dói, porque você se lembra de como era antes. Quando orar, era como respirar. Quando cada palavra parecia acender o coração. Quando você sentia que Deus estava ali, ouvindo cada sílaba, respondendo com gestos invisíveis e certezas interiores. Mas agora, a oração virou uma obrigação, um ritual, algo que você faz porque sabe que precisa, mas sem a mesma fome, sem o mesmo fogo. Esse é um dos sinais mais profundos de que a intimidade com Deus está sendo corroída por dentro, porque a oração é a ponte entre a alma e o Pai. Quando essa ponte se desgasta, a comunicação continua, mas sem conexão. Você fala, mas não sente. Você clama, mas não ouve. E com o tempo, o coração vai acreditando que Deus se calou. Mas a verdade é mais delicada. Não foi Ele quem parou de falar. Foi você quem talvez parou de escutar com fé. A presença de Deus não responde a performances espirituais. Ela se revela na vulnerabilidade, na entrega, na verdade do que somos. E quando a alma se afasta, mesmo sem intenção, a oração se torna peso. Não porque Deus tenha ido embora, mas porque perdemos a sensibilidade de percebê-lo. E é nesse lugar de oração mecânica que muitos desistem. Acham que Deus não os ouve mais, que sua fé está fraca demais, que seus pecados bloquearam o céu. Mas Deus não se ofende com a sua fraqueza. Ele não despreza uma oração cansada. Ele apenas espera que ela volte a ser sincera, que deixe de ser uma fala decorada e se torne um clamor autêntico, mesmo que em silêncio, mesmo que entre lágrimas, mesmo que sem palavras. Às vezes, tudo o que a alma precisa dizer é: Senhor, eu não consigo mais orar como antes, mas estou aqui. Esse é o início do reencontro. A oração mais poderosa é aquela que nasce da escassez, do fundo do vale, do coração que não finge força, mas confessa sede. Porque Deus habita nesse tipo de oração. Não pelo som das palavras, mas pela verdade que carregam. Você não precisa fingir intimidade para reconquistá-la. Basta voltar, sentar diante de Deus em silêncio, com o coração nu, e permitir que o Espírito Santo ore por você, dentro de você, com gemidos que palavras não alcançam. A oração só volta a ser vida quando deixa de ser obrigação. E o silêncio que antes machucava passa a ser presença que cura, quando a pressa sufoca a presença. Vivemos num mundo que nos ensinou a correr, a acelerar tudo, a medir o valor do nosso dia pela quantidade de tarefas cumpridas, pela produtividade, pelo desempenho, pela velocidade. Mas no reino de Deus, o ritmo é outro. A intimidade não nasce da pressa, ela nasce da permanência, do tempo separado, do espaço interior onde o espírito pode repousar. E quando tudo em você se torna rápido demais, a presença de Deus começa a ser sufocada. Você até tenta orar, mas pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Abre a Bíblia, mas o celular vibra. Tenta ouvir a voz de Deus, mas está sempre atrasado para o próximo compromisso. A pressa se infiltra como um veneno espiritual. E sem perceber, você começa a tratar sua comunhão com Deus como uma obrigação entre muitas, como uma notificação a ser marcada como lida, como um item da agenda que você precisa encaixar, se der tempo. Mas Deus não é um compromisso. Ele é o lugar de descanso. E nenhuma alma consegue permanecer cheia quando vive constantemente atropelando o tempo da presença. A intimidade com o Pai não acontece nos minutos apressados do final do dia.
Ela acontece quando você decide parar, respirar, estar. Quando você escolhe perder tempo com Deus, para não perder a si mesmo. A ausência desse tempo sagrado drena a energia espiritual, porque sem a presença, tudo vira esforço. A fé vira fardo, a oração vira peso, o ministério vira cansaço e a alma vai se cansando, mesmo fazendo coisas boas. Porque não é o que você faz que te sustenta, é o quanto você permanece conectado à fonte. A Bíblia nos mostra que até Jesus, em meio à multidão, se retirava para estar a sós com o Pai, e ele era o próprio Filho de Deus. O que nos faz pensar que podemos viver sem esse momento de separação, sem essa pausa sagrada, onde o coração é restaurado e os olhos voltam a enxergar. Talvez a sua intimidade com Deus tenha diminuído não por falta de fé, mas por excesso de pressa. Você ainda ama o Senhor, ainda quer estar perto, mas está sempre correndo, sempre distraído, sempre tentando sentir Deus num ritmo que Ele não habita, porque a presença não grita, ela sussurra, e só quem desacelera consegue ouvir. Hoje Deus não está te cobrando mais tempo, Ele está te chamando para voltar ao lugar onde o tempo deixa de importar, onde 5 minutos em silêncio com Ele valem mais do que um dia inteiro de ativismo espiritual, onde o relógio não dita o ritmo da sua comunhão, porque a pressa rouba a presença, mas a presença cura a alma. E se você decidir parar, só por um instante, talvez descubra que Ele já estava ali, esperando você voltar a respirar com Ele. A alma que grita através do corpo. Nem sempre a alma fala com palavras. Às vezes ela se manifesta por onde consegue, pelo corpo. Um aperto no peito que não passa. Uma insônia persistente. Um cansaço sem explicação médica. Uma dor nas costas que surge quando você tenta descansar. A alma, quando está longe da presença de Deus, começa a gritar de maneiras que a razão não entende, mas o corpo sente. Muitos vivem correndo atrás de diagnósticos, receitas, terapias, e sim, tudo isso pode ser necessário, mas ignoram o lugar mais profundo onde o adoecimento começou, o distanciamento da fonte que sustenta o espírito. Porque o ser humano não é fragmentado. Corpo, alma e espírito estão entrelaçados, e quando a parte mais íntima se enfraquece, as outras seguem o mesmo caminho. Você pode estar vivendo isso agora, sem perceber, tentando equilibrar sua vida emocional com conselhos, tentando controlar sua ansiedade com respirações profundas, mas sem deixar Deus respirar em você, tentando vencer a dor com remédios, mas sem tratar a ausência que a provocou. Quando a alma perde a intimidade com Deus, ela começa a buscar apoio onde não há sustentação, e o corpo paga o preço do que o coração não confessa. É sobrecarga, é falta de repouso interior, é a ausência da presença que cura, que alinha, que restaura. O Salmo 23 não é apenas poético, ele é terapêutico. Refrigera a minha alma. A alma precisa de refrigério, precisa de abrigo, precisa de alívio, e isso não se encontra em técnicas, se encontra em Deus. O corpo manifesta o que o espírito esconde. Por isso, muitas enfermidades da alma são chamadas de psicossomáticas. Porque a dor emocional não tratada vira sintoma físico, mas mais profundo do que isso, a dor espiritual ignorada corrói até a vitalidade do corpo. A ausência de Deus é o maior esgotamento que um ser humano pode experimentar, e o mais silencioso de todos. Mas Deus não quer que você viva anestesiado. Ele não quer apenas que você funcione, Ele quer te curar. Ele quer tocar a origem. Ele quer restaurar sua intimidade com Ele para que, a partir disso, tudo volte ao equilíbrio. O coração, os pensamentos, os hormônios, o sono, a respiração. Porque onde a presença habita, a vida volta a pulsar. Talvez o seu corpo esteja apenas tentando dizer: eu preciso de Deus. Talvez essa dor insistente seja o grito da alma que sente falta de casa. Talvez sua saúde não esteja apenas pedindo um médico, esteja clamando por um reencontro com o Pai. E a boa notícia é que Deus ainda ouve, ainda cura, ainda responde. Ele ainda está aqui. Não apenas para aliviar seus sintomas,
mas para habitar novamente o lugar onde a cura começa. O silêncio interior que não traz paz, só vazio. Há silêncios que curam. Há silêncios que conectam a alma com Deus, que aprofundam a escuta, que afinam o coração à voz do Espírito. Mas há também um silêncio diferente. Um silêncio que não traz paz, apenas vazio. Um silêncio que ecoa mais como ausência do que como presença. Que não consola se confunde, que não acalma, inquieta. É o silêncio interior que nasce da distância. Você não grita, mas sente. Não chora, mas pesa. Por fora, tudo parece estável, mas por dentro está tudo suspenso. As palavras não fluem, os pensamentos se embaralham, e a oração, quando acontece, parece bater em uma parede invisível. Não há culpa clara, nem pecado escancarado, mas há uma sensação constante de estar longe, de não ser mais ouvido, de ter perdido algo sagrado no caminho. Esse é o tipo de silêncio que denuncia que a intimidade com Deus está enfraquecida, que o lugar secreto virou raro, que a escuta virou distração, e a alma, sem voz e sem resposta, vai se acostumando ao eco, vai se adaptando ao vazio, vai sobrevivendo espiritualmente, mas sem vida abundante. Como alguém que ainda respira, mas não inspira mais esperança. A ausência de intimidade não se revela sempre com barulho. Às vezes, ela aparece no peso invisível que você sente ao acordar, na falta de sentido ao orar, na irritação repentina, no coração que não encontra direção nem alívio. É um tipo de névoa espiritual que vai cobrindo a mente, tornando tudo opaco. E quanto mais você tenta avançar, mais sente que algo o segura por dentro. Mas esse silêncio não é definitivo. Ele pode ser interrompido, pode ser transformado. Porque o Espírito Santo não habita apenas nas palavras ditas, mas também nas lágrimas que caem quando a oração falha. Ele entende o que sua alma não consegue expressar. E mesmo quando você não o sente, ele ainda está ali, esperando que você se permita sentir de novo. Talvez você precise apenas parar, respirar, reconhecer: estou distante, estou vazio, mas quero voltar. E essa frase, essa simples confissão, pode quebrar o silêncio, pode abrir espaço para que a presença volte a encher o que está seco, porque Deus não se impressiona com discursos longos. Ele se move por corações sinceros. O vazio que você sente não é castigo, é sinal, é o alarme da alma que te avisa. Está na hora de voltar para o secreto, para o lugar onde o silêncio cura e não machuca. Porque na presença de Deus até o silêncio fala. E o que hoje soa como ausência, pode se tornar amanhã o início de uma restauração. A distração que virou idolatria moderna. Você não precisa negar a fé para se afastar de Deus. Basta se distrair o suficiente. Basta permitir que outras vozes ocupem o espaço que antes era dele. Basta entregar seu tempo ao que te entretém, mas não te edifica. Pouco a pouco, quase sem perceber, a intimidade com o Pai vai sendo substituída por uma sucessão de estímulos vazios. A alma continua faminta, mas alimenta-se de migalhas digitais, de recompensas instantâneas, de conteúdos que ocupam os olhos, mas não tocam o espírito. A distração é sutil, não grita. Ela se infiltra no ritmo da vida. Começa com a urgência dos compromissos, cresce com a dependência das telas, se consolida com a perda da prioridade espiritual. O que era sagrado vira opcional. O que era secreto vira esquecido. E então, mesmo amando a Deus, você se vê vivendo distante dele, cheio de atividades, mas vazio de adoração. E isso cansa, não só emocionalmente, espiritualmente também, porque a alma não foi feita para viver ocupada com o que a afasta da presença. Ela foi criada para habitar em Deus, e quando isso não acontece, um vazio se instala, uma inquietação, uma sensação persistente de que está tudo certo por fora, mas deslocado por dentro. A distração, quando se torna permanente, vira idolatria. Não com estátuas, mas com hábitos. Não com palavras, mas com prioridades. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em você. Tudo aquilo que toma o tempo, o desejo,
a atenção que antes pertenciam à intimidade com Ele. Não importa se é trabalho, rede social, entretenimento, relacionamento, se está ocupando o trono do seu coração, está te afastando da fonte. E o mais perigoso é que essa idolatria moderna é aceitável aos olhos do mundo. É chamada de produtividade, de autocuidado, de vida social. Mas aos olhos da alma é morte lenta, porque não há prazer que substitua a paz da presença de Deus. Não há distração que cure o cansaço de estar longe do Espírito. Não há sucesso que compense uma fé silenciosamente negligenciada. Mas há um caminho de volta. Um retorno que começa com a escolha de priorizar o que é eterno. De silenciar o barulho das notificações para ouvir novamente a voz mansa do Pai. De trocar os segundos de distração por minutos de adoração. De deixar que o Espírito Santo reorganize sua rotina, não por imposição, mas por amor. Hoje pode ser o dia em que você decide esvaziar o coração de tudo que tomou o lugar que pertence a Deus. Porque quando Ele volta a ser o centro, tudo o mais encontra seu lugar. E o que antes era ruído, vira reverência. O que antes era correria, vira comunhão. O que antes distraía, agora se cala, porque a presença voltou a habitar o seu íntimo. A fé que adoece quando não é nutrida. A fé é viva. E tudo que está vivo precisa ser nutrido. Precisa de alimento, de espaço, de cuidado. Quando a fé é deixada no canto, sem atenção, ela não desaparece de uma vez, ela adoece. Começa a se enfraquecer, vai perdendo força, vai perdendo cor. E aos poucos se transforma em algo frágil, ansioso, inseguro. Uma fé que ainda existe, mas já não sustenta. Talvez você ainda creia em Deus, ainda fale com Ele, ainda o respeite. Mas no fundo a sua fé não é mais aquela que move montanhas. É uma fé que sobrevive, uma fé que hesita, que se assusta com as provações, que desmorona quando a oração não é respondida. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque sua intimidade com Deus foi sendo negligenciada. Porque sem presença, a fé perde oxigênio. Quando a fé não é alimentada com a verdade, ela se alimenta do medo. Começa a interpretar tudo como ameaça. Vê Deus como distante. Interpreta atrasos como rejeição. Desconfia de promessas. E esse tipo de fé doente afeta toda a vida. Decisões, relacionamentos, emoções. Uma fé adoecida deixa o coração vulnerável ao desânimo, à frustração e ao cinismo espiritual. E o problema não é falta de conhecimento bíblico. Muitas pessoas que conhecem versículos de cor já estão há tempos se alimentando de palavras antigas, mas sem intimidade presente. A fé não se sustenta apenas de lembrança. Ela precisa de presença contínua, precisa de renovação diária, precisa de reencontros constantes com o Deus vivo. Talvez você esteja vivendo uma fase assim, uma fase em que sua fé parece pequena demais para o tamanho da dor, em que orar parece difícil e crer parece esforço, em que a dúvida fala mais alto do que a esperança. Mas isso não é o fim, é um chamado, um convite silencioso do Espírito dizendo: volte a me buscar, volte a se alimentar em mim. A fé que adoece pode ser restaurada. Ela só precisa voltar à fonte, à oração sincera, à palavra revelada, ao quarto secreto onde a alma se abre, sem máscaras, porque é ali que a fé se fortalece, não no barulho dos cultos, nem na aprovação das pessoas, mas no lugar onde só você e Deus existem, onde a fraqueza vira solo fértil para milagres. Lembre-se, até a fé mais doente pode ser curada, mas ela precisa ser levada ao lugar de cura, e esse lugar é a presença do Pai. É ali que a fé volta a pulsar, volta a crer, volta a descansar, não porque tudo ao redor mudou, mas porque a intimidade foi restaurada. E onde há presença, a fé que vive. Quando servir a Deus se torna um esconderijo da dor. Alguns dos servos mais ativos são também os mais feridos. São aqueles que estão sempre disponíveis, sempre ocupados com as coisas de Deus, sempre prontos para ajudar, liderar, aconselhar, organizar. Por fora é zelo. Por dentro,
Muitas vezes é fuga. Porque quando a alma perde a intimidade com Deus, ela tenta preencher esse vazio com serviço. E, sem perceber, transforma o ministério em refúgio para esconder suas dores mais profundas. É possível estar fazendo muito para Deus e, ao mesmo tempo, estar longe dele. É possível servir com eficiência e viver espiritualmente esgotado. Cantar com paixão, pregar com eloquência, cuidar de outros. E, no entanto, estar emocionalmente vazio, espiritualmente desconectado, internamente ferido. A dor que não é curada se disfarça de esforço. E o coração que parou de ouvir Deus começa a se sustentar pela rotina, pela responsabilidade, pelo peso de ser forte para todos, menos para si mesmo. Isso não é fraqueza. É um sinal de que algo precisa ser restaurado. Porque Deus nunca chamou ninguém para se esconder atrás do altar. Ele chamou para habitar no altar. E a diferença é profunda. Quem se esconde no serviço vive com medo de parar, porque sabe que ao parar terá que encarar o próprio vazio. Mas quem habita na presença serve com leveza, com prazer, com profundidade. Porque sabe que o seu valor está em ser filho, não apenas em ser útil. Talvez hoje você esteja cansado, mas não consegue dizer. Porque sente que, se parar, tudo desmorona. Porque sente que os outros dependem de você. Porque acha que, se mostrar sua dor, perderá sua autoridade. Mas Deus não precisa que você seja impecável. Ele precisa que você seja verdadeiro. O Espírito Santo não se move em máscaras. Ele se move em rendição. Há uma dor que você não tratou, uma ferida que você cobriu com desempenho, uma distância que você preencheu com atividades. Mas o Pai está te chamando para sair desse esconderijo, para parar de fazer e voltar a ser, para deixar que Ele ministre a você antes que você ministre a outros, porque só quem é curado no secreto pode curar em público. Não é sobre fazer menos, é sobre voltar à origem. Voltar a ouvir a voz de Deus que diz: você não é só um servo, você é meu filho, e eu quero você por inteiro, não só sua força. O ativismo pode esconder por um tempo, mas a presença revela e restaura. E quando isso acontece, servir volta a ser um privilégio, não um peso, um transbordar, não um esconderijo. Deus não quer que você apenas funcione, Ele quer que você floresça. E para isso, talvez você precise parar por um momento, respirar, confessar e permitir que a intimidade cure aquilo que o ministério não conseguiu esconder para sempre. O peso de se afastar sem perceber. O distanciamento de Deus nem sempre começa com rebeldia. Às vezes, começa com descuido, com aquela oração que você deixou para depois, com aquele dia que passou sem abrir a palavra, com aquela culpa que você decidiu engolir em silêncio. Aos poucos, o que era sagrado vai sendo adiado. O que era prioridade vai sendo substituído. E quando você menos espera, percebe que algo em você se perdeu. Mas não consegue explicar o que nem quando. Esse tipo de afastamento é o mais perigoso, porque ele não vem com rompimentos bruscos. Ele vem com concessões sutis, com distrações que parecem inofensivas, com desculpas que soam justificáveis. A alma não grita, mas vai se esvaziando. E o coração vai se acostumando a viver longe da presença, enquanto ainda fala sobre fé, canta sobre Deus, participa da rotina espiritual. É uma distância que se disfarça de normalidade. E com essa distância vem o peso. Um peso invisível, mas constante. Um esgotamento que não se explica. Uma sensação de que tudo está mais difícil do que deveria. Que a oração exige força demais. Que a fé está mais frágil. Que a vida perdeu um pouco do sentido. E no fundo você sabe, é a ausência da intimidade com Deus que está gerando esse cansaço. É difícil admitir isso, porque reconhecer que nos afastamos dói. Fere o orgulho espiritual. Nos confronta com a verdade de que, mesmo conhecendo o caminho, nos distraímos. Mas a cura começa quando há reconhecimento. Quando você para e diz: Senhor, fui me distanciando sem perceber, e hoje sinto falta de Ti. Essa oração, mesmo em silêncio, abre portas que a rotina fechou. O Salmo 51 nos mostra Davi clamando: Não retires de mim o Teu Espírito.
Esse é o clamor de quem sabe o que é viver perto e teme voltar a viver longe, de quem provou da presença e sente o peso da ausência. Talvez seja esse o seu clamor hoje. Talvez você esteja vivendo esse cansaço que só se explica com saudade. Saudade de Deus, saudade da paz que havia em estar com Ele sem pressa, saudade do silêncio que revelava sua voz, saudade da leveza que só a intimidade traz. A boa notícia é que não importa o quanto você se afastou, a volta nunca é longa para quem decide retornar. Deus não está no ponto de partida, Ele está no ponto exato onde você parou de olhar para Ele. E Ele ainda está ali, esperando, em silêncio talvez, mas pronto para te abraçar. Se você sente esse peso, não ignore. Ele não é normal, ele é um sinal, um alerta de amor, um chamado para reencontro, porque o cansaço da alma não se cura com mais esforço, se cura com mais presença. E a presença de Deus ainda é o lugar onde tudo volta a fazer sentido. A ausência que muda tudo sem dizer nada. Nem toda ausência se anuncia. Algumas apenas se instalam, discretas, silenciosas, sem brigas, sem rupturas, sem despedidas. A presença de Deus, quando vai se tornando escassa, não causa explosões, causa erosão. Vai corroendo pequenas coisas, minando gestos simples, alterando reações, diminuindo percepções. E quando a ausência se torna constante, ela transforma tudo, mesmo sem dizer nada. Você ainda vive, ainda faz o que precisa ser feito, ainda fala de Deus. Mas algo mudou. O tom da sua voz está diferente. A maneira como você reage às provações perdeu a fé de antes. O brilho dos seus olhos já não é o mesmo. A leveza da alma cedeu lugar a uma espécie de tensão permanente. E o mais assustador é que por fora tudo parece estar igual. Mas por dentro, o coração sabe que não está mais onde costumava estar. A ausência da intimidade com Deus não destrói de uma vez. Ela sutilmente altera a forma como você enxerga a vida, deixa tudo mais pesado, mais seco, mais barulhento. Tira o sabor da palavra, diminui a força da oração, escurece a fé sem apagar completamente a chama. E porque ainda há vestígios de presença, você continua, mas já não é inteiro, já não é pleno. E nesse ponto, muitos desistem. Acham que não há mais como voltar, que já se perderam demais, que a ausência virou norma, que o sagrado virou memória. Mas Deus não se ausenta para sempre. A ausência dele não é punição, é saudade disfarçada de silêncio. É o chamado mais profundo que o Espírito faz quando sente que você parou de buscá-lo por desejo e começou a apenas mencioná-lo por hábito. Talvez você tenha notado essa mudança. Talvez esteja vivendo exatamente esse momento. Não há escândalo nem queda, mas há um cansaço que você não consegue nomear. Uma secura que a oração não resolve como antes, uma sensação de que a fé está intacta. Mas a presença evaporou, e isso te inquieta, porque você se lembra de como era, e deseja, mesmo sem saber como, voltar. Voltar não exige força, exige sinceridade, exige tempo, exige decisão, porque Deus não impõe sua presença, Ele convida. Ele sussurra no meio do seu dia, sinto sua falta. E quando você ouve esse sussurro, algo dentro de você se move. Mesmo sem lágrimas, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem energia para clamar. Basta o coração dizer, eu também. A ausência de Deus muda tudo, mas a volta da presença também. Ela realinha, restaura, devolve. E quando ele volta a ocupar o centro, tudo ao redor encontra seu lugar. O reencontro que devolve vida ao invisível. Há um momento na caminhada de quem crê em que não basta mais saber sobre Deus. É preciso reencontrá-lo, não com os olhos, mas com o coração. Não com teorias, mas com presença. Depois de tantas pausas adiadas, orações vazias, distrações acumuladas e cansaços não confessados, chega uma hora em que a alma clama por algo mais, por algo que a religiosidade não entrega, por algo que só o reencontro com Deus pode restaurar. Esse reencontro não é um evento emocional,
É um retorno espiritual, um recomeço silencioso que começa no interior. É quando o coração, ferido e cansado, decide parar de fingir força, decide parar de sobreviver espiritualmente e, em vez disso, se entrega de novo, sem escudo, sem justificativa, apenas com sede. Talvez você tenha vivido todos os sinais, o cansaço sem explicação, a fé adoecida, a oração mecânica, a presença que parecia ausente. Mas se chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda responde ao chamado, ainda crê que é possível voltar. E é. O reencontro com Deus não exige perfeição, exige rendição. Porque não é você que precisa encontrar forças para voltar. É Ele que vem ao seu encontro no instante em que você decide abrir a porta. Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato." Ele não força, Ele espera. Ele deseja estar com você, habitar, restaurar, fazer novo tudo aquilo que foi se desgastando no caminho. A intimidade perdida pode ser reencontrada. O brilho dos olhos pode voltar. A oração pode reacender. A fé pode respirar de novo. Basta um momento de verdade diante do Pai. Talvez hoje seja esse momento, o reencontro que não precisa de palavras elaboradas, só de uma confissão simples: Senhor, eu me afastei, mas não quero mais viver longe de Ti. É assim que os milagres começam. Não com multidões, mas com corações quebrantados, com decisões secretas, com lágrimas que ninguém vê, mas que o céu inteiro registra. E nesse reencontro, Deus não te confronta com acusação. Ele te envolve com graça. Ele não te pergunta por que demorou. Ele apenas celebra que você voltou. E à medida que você se rende, Ele começa a devolver vida ao que parecia morto, força ao que estava fraco, luz ao que havia escurecido, porque a presença dele não apenas consola, ela ressuscita. Você pode ter vivido um tempo de ausência, mas agora há um novo tempo diante de você. Um tempo de comunhão, de sensibilidade espiritual, de palavras que voltam a ter peso, de silêncio que volta a carregar paz, de fé que volta a ser viva. E tudo isso começa aqui, agora, com você dizendo: Senhor, quero te reencontrar, quero te sentir de novo, quero te ouvir, te desejar, te adorar com tudo o que sou. E Deus, que nunca deixou de te amar, vai te responder, não com barulho, mas com presença, porque onde há reencontro, há vida. E hoje, a vida está batendo à sua porta.